Deus, povo lindo, pode aplaudir mais forte que o Senhor Jesus. Glória, louvor, como sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Pode se assentar por um momento. Quero agradecer pela oportunidade de estar ministrando nesse dia da campanha, o 11º dia da campanha, e também parabenizar esta equipe de louvor com este louvor maravilhoso, não é verdade, irmãos? Maravilhoso, céu na terra, o Senhor aqui ministrando o coração de cada um de nós. Que bênção, que bênção, glória a Deus. Hoje é sábado e nós vamos falar de Jeová Sabaoth. Trocadilho, né? Sábado, Jeová Sabaoth. Antes disso, eu queria que você olhasse para esse irmão bonito que está do seu lado aí. Esse irmão bonito. E fale para ele, fala para ela assim, ó: meu irmão, se você não estivesse aqui hoje, eu seria a pessoa mais bonita nesse lugar. Amém? Glória a Deus! Eu seria a pessoa mais bonita nesse lugar. Sábado é um lugar, um culto de jovem animado, alegre, cheio de unção neste lugar, não é verdade, irmãos? Cheio do poder de Deus. Quantos dias maravilhosos nós tivemos aqui. E hoje nós vamos falar sobre Jeová Sabaoth, ou o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos que peleja por mim e por você. O Senhor que peleja por mim e por você. E para começar, agora vamos ficar de pé, vamos ler primeiro livro de Samuel, capítulo 17 e versículo 45. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17 e versículo 45. Pastora Cláudia está aí? Ei, pastora Cláudia. Pastora Cláudia é expert em falar do rei Davi. Nunca vi uma pessoa que tem uma graça tão grande para falar deste rei Davi como essa pastora, viu? Glória a Deus. E hoje eu vou falar um pouquinho do rei Davi. E esse livro aqui, esse texto que nós vamos ler, só o versículo 45 diz: Davi, porém, disse ao filisteu, o filisteu Golias: você vem contra mim com espada, com lança e com atardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Amém? Vamos ler juntos? Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Fala assim, ele desafiou Deus de Israel. Tem alguém que vai prevalecer tentando desafiar o Deus de Israel? Não tem jeito, né, irmãos? Ele desafiou Jeová Sabaoth, o Deus dos Exércitos. Então vamos fechar o olho mais uma vez e pedir para o Espírito Santo ministrar o nosso coração. Querido Deus, fala muito ao nosso coração nesta noite, Senhor. Ministra cada vida, cada coração. Ó Deus, essa porção do Senhor que nós precisamos nessa noite, este maná que hoje nós precisamos, ó Pai, fale com cada vida, com cada coração, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Irmãos, Deus tem se revelado a nós nesses últimos 10 dias da campanha através destes nomes, e cada um destes nomes com o propósito de atender uma necessidade do seu povo, atender a necessidade da igreja do Senhor, de acordo com cada ocasião. Nós ouvimos Jeová Shalom, o Deus que nos dá a paz. Nós ouvimos Jeová Jireh, e tem horas que Deus vai agir na minha e na sua vida
na provisão. Tem horas que Deus vai agir em nossas vidas como o Jeová Rafá, o Deus que cura. E hoje Deus vai falar conosco sobre esse tema, Jeová Sabaoth, o Deus dos exércitos, o Deus que peleja por mim e por você, o Deus que toma a causa minha e sua como dele, a causa da igreja como a causa dele, a causa de uma nação como a causa dele, e ele age em nosso favor. Irmãos, é engraçado que eu, quando era adolescente, 14 anos aproximadamente, eu estava numa festa do bairro lá perto de casa, lá em Areias, e aí, rapaz, o que aconteceu? Eu estava lá dançando com a menina lá, né? Uma menina bonita, do bairro lá. Não era a minha pastora, Cleide, minha querida esposa. E eu estava dançando com a moça lá e tal. De repente, chegou 6 rapazes assim e começou a me afrontar, porque aquela moça era do interesse de um desses rapazes. E era uma gangue de um bairro aí que não era o meu bairro. Eu não conhecia aqueles rapazes. E eles chegaram para mim: qual é, rapaz? O que você está dando em cima da nossa garota e tal? E começou a me afrontar. E começou a me acurralar no canto. E a moça sumiu. E eu fiquei ali. E meu Deus, e agora? O que vai acontecer comigo? Quando de repente, quem me aparece? O meu irmão mais velho, o Lucas, Haroldo Lucas, e ele chegou e falou assim: o que está acontecendo aqui? Ele é 9 anos mais velho. Ele falou: o que está acontecendo aqui? Eu: meu irmão, o que está acontecendo é que esses caras estão querendo me bater, porque eu estava dançando com a moça aqui e eles estão querendo me bater. Ele tomou a minha causa e falou: sai fora vocês aqui. Deu uma lição para aqueles caras lá, e falou: sai daqui agora, você não vai encostar a mão no meu irmão não. Se encostar a mão nele, você está encostando em mim. Naquele momento, irmãos, eu senti aquela proteção, né? Tem um irmão que é como um super-herói para mim, e ele já me defendeu de outras situações também, mas esta situação na minha vida, eu senti assim, como se fosse um senhor dos exércitos ali, usando a vida do meu irmão, um irmão, para me defender de uma gangue de 6 rapazes. E eu senti nisso a mão de Deus. Eu senti que Deus estava comigo ali, né, tomando aquela causa, porque eu não fiz por mal, né? Então foi isso que aconteceu comigo. E, irmãos, voltando aqui para o texto, voltando aqui para a história, Israel, aquele povo, aquele país, aquela nação tão pequenininha, ela foi marcada por conflitos, por perseguições, por guerras. Desde a concepção, desde Abraão, gente, que aquele povo tem pelejado, tem passado por guerras, tem passado por batalhas, tem enfrentado inimigos ao redor. Como, por exemplo, Josué. Quem não se lembra de Josué para tomar posse de Jerusalém, tomar posse de Israel? Teve que derrubar aquelas muralhas, aquele povo. Gideão, alguém aqui ministrou sobre Gideão, Sansão, o próprio rei Davi, e os profetas que depois de Davi, com os outros reis de Israel, como os profetas Elias, Neemias, Isaías, Jeremias, a igreja primitiva. Quantos foram as lutas e perseguições e conflitos que aquele povo viveu? A igreja primitiva, irmãos, a igreja foi perseguida e é perseguida ainda em todo o mundo. Na Reforma Protestante e até os dias de hoje, aquele povo de Israel ainda sofre muitas perseguições, ainda sofre muitas perseguições de inimigos.
E tudo isso, irmãos, porque Deus tem e sempre teve um propósito com aquele povo. Deus sempre tem e teve um propósito com a sua igreja. Ele sempre teve um cuidado com o povo que se chama pelo nome dele. E aí, irmãos, Deus tem trazido a sua bênção sobre esse povo, tem trazido libertação do povo de Israel, mesmo cativo. Deus estava com aquele povo, protegendo, guardando, prosperando. E foi daquele lugar de Israel que veio o nosso Salvador Jesus Cristo. Foi de lá que veio aquele que, o prometido das nações, para morrer no meio do seu lugar e nos trazer a salvação. E por isso que até hoje, alguns países hoje nós não passamos tantas perseguições assim, mas muitas nações ainda são perseguidas, muitos cristãos são perseguidos, são apedrejados, são queimados vivos, mas Deus sempre está no controle de todas as coisas. Deus continua sendo aquele que guarda, aquele que protege, aquele Senhor dos exércitos. Ele ainda está no controle de todas as coisas. Davi, irmãos, Davi era um irmão caçula de 8 filhos. E Davi, ele não tinha idade para servir ao exército ainda. Provavelmente com seus 14, 15 anos de idade, ele era um pastor de ovelhas. Ele dava a própria vida pelas ovelhas. Ele guerreava em favor das suas ovelhas. Tanto que muitas feras, como urso, leão e outras feras, tentavam aprisionar, tentavam pegar as suas ovelhas, e ele combatia. Ele enfrentava um exército de animais, de feras, de predadores, para tentar roubar o seu rebanho. Ele não permitia. E Davi, irmãos, ele era um homem forte, um garoto forte, desde a sua juventude. Ele falava bem, tinha uma boa aparência, ele tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele. Quando Samuel chegou ali na casa de Jessé para ungir alguém, ele foi o escolhido, ele foi o ungido, ele recebeu esse óleo sobre a sua vida, e a partir daquele dia, o Espírito de Deus estava sobre a vida de Davi. E quando o Espírito de Deus estava sobre a vida de Davi, o Espírito de Deus saiu da vida de Saul, do rei Saul, naquela ocasião. E quando o Espírito de Deus saiu da vida de Saul, ele se tornava atormentado por um espírito mau. E Saul mandou achar alguém que tocasse algo para ele se acalmar. E alguém falou: eu conheço alguém que pode fazer isso para o Senhor. Quem é esse alguém? É um filho de Jessé. Manda chamar esse rapaz. E quando Davi tocava a harpa, dedilhava sua harpa, o espírito mau saía da vida de Saul, e ele sentia alívio, porque Deus estava com Davi. O Senhor estava com Davi. Davi achou graça, irmãos, diante do rei Saul. E o rei Saul falou assim: eu quero esse menino morando aqui comigo. E a partir de então, Davi passou a habitar na casa de Saul, no palácio de Saul. E acontece, irmãos, que durante um certo tempo houve uma perseguição dos filisteus contra os israelitas. E os filisteus, durante 40 dias, se acamparam ali para tentar guerrear contra o povo de Israel. E o seu guerreiro Golias, quase 3 metros de altura, com sua armadura que pesava aproximadamente o peso do Diogo. Você tem quantos quilos, Diogo? 60
50 quilos, é o peso da lança de Golias. E além da lança dele, ele tinha, aliás, a armadura de Golias, a armadura dele pesava o seu peso. E a lança dele pesava aproximadamente 7 quilos, além de espada, além de escudo. E os israelitas temeram muito. Os israelitas temeram muito porque ninguém se dispunha a lutar contra aquele guerreiro. Ele é grande demais, ele tem armadura demais. Quem vai vencer esse homem? Quem vai se dispor? 40 dias Golias afrontando aquele povo, amaldiçoando o Deus deles, amaldiçoando aquela nação. Ninguém vai se dispor? Não tem um corajoso aqui? Ah, meu amigo. Mas Davi ouviu esses insultos o dia que ele foi levar pão e queijo para os seus irmãos. E quando Davi ouviu aqueles insultos, ele falou: gente, ninguém vai fazer nada. E aí todo mundo falou: não, ninguém se dispõe. E alguém disse para Davi assim: ó, quem enfrentar esse gigante Golias vai receber uma recompensa, vai receber muitas riquezas, vai se casar com a filha do rei, e ainda assim a sua família vai ficar isenta de impostos. Opa, a proposta é boa demais. A proposta é boa demais. E Davi, irmãos, como ele tinha o Espírito de Deus na vida dele, ele tinha a experiência de ter passado pelas circunstâncias com suas ovelhas, ele se dispôs a lutar, pois ele sabia quem ele era, ele sabia quem era aquele inimigo, e ele sabia o Deus a qual ele servia. Ele servia ao Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, a quem o Golias afrontava. E aí, amados, Davi usou as suas próprias armas. Ele não dava condição de usar as armas de Saul, a armadura de Saul. Então ele pegou a sua própria arma, foi no riacho, pegou ali 5 pedras lisas. Ele usou a sua confiança no Senhor dos exércitos, ele se dispôs e foi de igual para igual contra o Golias. Ele não reparou na altura do Golias, ele não ficou com medo do que ele tinha nas mãos, ele encarou de igual para igual. E aí eu quero que você abra comigo, os irmãos da mesa abram comigo lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel 17, 45 em diante, que foi o texto que nós começamos a ler. Davi, porém, disse ao filisteu, deixa eu só beber uma água aqui. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. Detalhe agora, irmãos: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. A partir daquele episódio, toda a terra sabe que há um Deus de Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Davi confiava no Senhor, ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia que o Senhor era poderoso para livrá-lo, ele tinha uma convicção. Nós, a gente tem que ter essa convicção, de que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza.
E Davi foi para cima, e ele pegou a sua funda, e ele colocou a primeira pedra, porque ele já treinava isso antes. Ele acertou a testa do gigante, e o gigante caiu por terra. E Deus deu vitória para aquele povo, porque aquela batalha não era de Davi, aquela batalha era do Senhor, o Senhor dos exércitos. Deus não deixa o seu povo ser envergonhado, irmãos. Não há ninguém que se levante contra o povo de Deus e que fique impune, porque está afrontando o nome do Senhor. Quando se levantarem contra você, porque você está fazendo a vontade do Senhor, não é contra você que está se levantando, é contra o Senhor. Lembra de Paulo quando perseguia a igreja? E Jesus chegou para ele e falou assim: Paulo, por que tu me persegues? Não era a igreja que ele estava perseguindo? Mas Jesus falou: você persegue a mim. E aí, amados, Deus fez uma obra na vida de Paulo e ele se converteu. Irmãos, nós temos que reconhecer que as nossas batalhas, elas são do Senhor. Eu falei daquele episódio meu, e Deus, Ele age nas nossas vidas como Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos, mas eu vejo Deus agindo mais nesse aspecto deste nome, como o Senhor que defende uma causa coletiva, uma causa onde tem dois ou mais reunidos no nome dEle. Aqui a gente vai olhar na palavra do Senhor. Aconteceu com o rei Josafá, onde Deus se revelou também para o rei Josafá como Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. O livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição e ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Jeová Sabaoth, porque o Senhor é convosco. Nós vamos ver isso, irmãos, no decorrer da Bíblia, da palavra de Deus. A gente vai vendo Deus se revelando como Jeová Sabaoth, Ele tomando a causa do povo como a causa dele. E por que isso tudo, irmãos? Porque Deus tem ciúme do seu povo. Deus criou um povo que o servisse de todo o coração. Deus não quer te impor para você o servir, para você o amar, mas Ele espera que você o ame de todo o coração. Deus tem ciúme do seu povo. A Bíblia vai dizer aqui no livro de Zacarias, capítulo 8, versículo 2 e 3. Diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaoth: tenho muito ciúme de Sião, estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim diz o Senhor: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada cidade da verdade, e o monte do Senhor dos exércitos será chamado Monte Santo. Hoje você é a Jerusalém do Senhor, e Deus tem ciúme de você. Ele não quer que você se envolva com as coisas deste mundo. Não, Ele te criou para você o servir, para você o adorar. E Jesus declara esse amor por Jerusalém também, quando Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, eu queria cuidar de vocês como uma galinha acolhe os seus filhotes, mas vocês me rejeitaram. Olha para você ver o cuidado que Jesus tem por aquele povo. Mas infelizmente Ele veio para o que era seu. 1 João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz que Ele veio para o que era seu e os seus o rejeitaram. Mas todos quantos o receberam, e entra aí você, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele nos deu esse poder maravilhoso de ser feito filho de Deus. Eles não quiseram, mas nós queremos. Quantos querem servir ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças? E Ele faz essa declaração para nós, de que nós somos... você tem que ver isso aqui.
Primeiro livro de Pedro, primeira carta de Pedro 2, versículo 9. Olha que o Senhor diz a meu e a seu respeito, o carinho, o amor e o ciúme que o Senhor tem por nós. Vós, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, olha, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você e eu somos este povo, este cuidado, este amor que Deus tem por nós, irmãos. Não abra mão de servir a Deus, não abra mão de servir a este Senhor, porque Ele está conosco todos os dias e Ele toma as nossas causas. E o que me deixa maravilhado, irmãos, é que o Senhor é conosco muito antes de nós o conhecermos. Olha o que o Senhor fala para Davi em 1 Crônicas 17, versículo 7. O Senhor já era com Davi muito antes dele ser rei de Israel. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos exércitos: eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para governar sobre Israel, o meu povo. Você entendeu como que Deus já te preservava, já te cuidava muito antes de você o conhecer? Lembra da história que eu contei para vocês? Não só aquele livramento, mas outros e outros e outros. O Senhor já cuidava e já tinha um plano na sua vida muito antes de você imaginar servi-lo. Eu nem tinha noção de quem era Jesus, quem era Deus, não tinha esse conhecimento, mas Ele já se revelou para mim como Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, o Senhor que toma a nossa causa. Deus via Davi, irmãos, e Deus estava com Davi enquanto ele estava naquele pasto, tanto que o Espírito de Deus estava sobre ele, e Deus deu ele poder de rasgar um leão. Misericórdia, como que consegue isso, gente? Só se não for pelo poder de Deus. Um urso. E Davi cuidava das ovelhas, e eu cuidava dos porcos do meu pai. Eu lembrei do chiqueiro, que meu pai criava porcos. E eu lembrei desse texto, e Deus falou comigo, eu chorava. Eu falei assim, é como se Deus falasse comigo nesse texto assim: eu te vi, eu estava com você estava cuidando dos porcos do seu pai. Porque Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Nós não podemos esquecer disso jamais. E quanto mais nós dependemos do Senhor, mais a gente se torna fortalecido. Olha o que a palavra diz em 1 Crônicas 11, versículo 9. Assim Davi se tornou cada vez mais poderoso, porque o Senhor dos exércitos estava com ele. Porque Jeová Sabaote estava com ele. Quanto mais você depender do Senhor, quanto mais você servir o Senhor, quanto mais você estar na presença do Senhor, quanto mais você se alimentar das coisas do Senhor, mais o Senhor vai te fortalecer, mais o Senhor está com você. Aleluia! É maravilhoso demais. Você vai ver, irmãos, Davi foi um dos maiores guerreiros da história. Foi um dos maiores vitoriosos da história. E ele compôs alguns salmos, como por exemplo o Salmo 20, versículo 7. Só esse versículo, ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos em nome do nosso Deus. Quando nós temos essa intimidade, a gente conhece o Senhor, Ele nos conhece, nós sabemos do seu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e nós dependemos dele. A gente fala: uns confiam em carros, outros em cavalos, carros de guerra, armaduras, mas eu confio no Senhor. Olha o que ele diz também no Salmo 24, versículo 7 ao 10. Ele diz: levantem-se, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Levantem-se, ó portas, as suas cabeças, levantem-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Agora o versículo 10.
Você vai ter que dar glória a Deus de pé. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então que dá glória a Deus neste lugar. Agora você vai arrepiar. Quem está aqui na igreja há mais de 6 anos? Quem tem menos de 6 anos? Levante a mão. Então só um terço, né? Um terço da igreja tem menos de 6 anos. Eu vou falar para você que esse Jeová Sabaoth agiu neste lugar. Trouxe um avivamento em 2016. Quem lembra o que aconteceu dia 24 de novembro de 2016? Um de cada vez para não fazer tumulto. Não lembram? Ah, não lembram? Eu vou falar uma frase. Hã? Eu vou falar uma... O que é? Isso. Eu vou falar uma frase, vocês vão lembrar na hora. A culpa é do Clóvis. Quem lembra dessa frase? A culpa é do Clóvis. Vocês não lembram do que é essa frase? Vocês lembram? A culpa é do Clóvis. Lembra, pastor Clóvis? Gente, o povo de Deus aqui na Missão Portugal sofreu uma grande afronta. A gente fez um evento aqui, como reverter a homossexualidade, e houve uma repercussão, e houve uma ameaça do nosso inimigo, usando um grupo de LGBT para tentar nos impedir. Vocês não vão fazer esse evento não, vocês não vão fazer esse evento não. Mas sabe quem estava conosco? Jeová Sabaoth. E eu vou fazer questão de abrir o meu... Vou até encher a bola do pastor Clóvis agora. Eu vou ler o meu memorial de 2016. A reportagem foi o seguinte, ó, que eu fiz, né? Eu fiz várias coisas nesse memorial. Aí eu escrevi assim no final: para finalizar o ano de 2016, fizemos uma programação para o dia 24 de novembro. Uma palestra sobre sexualidade, cujo tema: como prevenir e reverter a homossexualidade. Acontece que tivemos uma enorme repercussão nas redes sociais, onde os grupos de LGBT se levantaram com rumores de não permitir que este evento acontecesse. Vocês não vão fazer esse evento, não! Houve várias ofensas e perseguições aos idealizadores do evento. Aconteceu, o pastor Clóvis, por sua vez, não cancelou o evento, e mesmo por causa da repercussão dos grupos de LGBT, e prosseguiu com a agenda do evento para o dia 24 de novembro. Nos dias anteriores ao evento, fizemos uma convocação geral da igreja para que estivesse reunida em oração, para que as portas do inferno não prevalecessem contra ela. Gente, nós chamamos, convocamos a sede, vieram os pastores da sede, pastor Kleber Agapito, pastor Daniel, vários pastores, várias missões, missão São Benedito, outras missões, e o povo de Deus veio em peso, aquele povo assim que ao mesmo tempo estava com uma espada na mão, estava com a Bíblia na outra, e assim todo mundo alerta, e o povo ali fora fazendo o alvoroço. E aí, irmãos, o que aconteceu? Foi o que aconteceu. No dia do evento, a igreja estava unida em oração. Todos os pastores, obreiros, diáconos, líderes de ministério, enfim, a igreja estava unida. O grupo de LGBT se instalou do lado de fora da igreja, mas tinha uns 2 aqui dentro da igreja, ou 3 ou mais. Estavam aqui dentro, camuflados.
O grupo de LGBT se instalou do lado de fora da igreja com cerca de 30 pessoas tentando chamar a atenção com cartazes e beijaços. Olha que afronta, gente. Olha que incircuncisos. A igreja não se intimidou. Foi um sentimento semelhante aos irmãos de Atos que, apesar das perseguições, suportaram tudo em oração e vigilância. O culto foi tremendo. A palavra do pastor Clóvis foi marcante. Podemos sentir o mover do Espírito. Tudo ocorreu dentro da vontade de Deus e as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. Nós vimos Jeová Sabaote conosco. Nós experimentamos um avivamento maravilhoso, irmãos. Que dia incrível, foi incrível, irmãos. A igreja, nosso Deus me deu a palavra para dar início. O culto foi uma bênção, o louvor foi poderoso, a palavra maravilhosa. Nós saímos daqui e o inimigo teve que se recuar, porque Jeová Sabaote estava conosco. Oh, glória a Deus! E aí, irmãos, eu faço uma pergunta para você. O que você necessita que o Senhor, Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, o Senhor que está conosco, o que você precisa que Ele peleje por você? O que você precisa que Ele haja em favor da sua família? Porque tem horas que na nossa família você vê o inimigo fazendo chacotas como Golias, fazendo chacotas. Sua família tem gente que é assim, tem gente que é assado, e levanta-se contra a nossa família. E você precisa se levantar como um Davi e falar assim: inimigo, você se levanta. Não é contra mim, nem contra a minha família. Você está se levantando contra o meu Deus. E o meu Deus vai te abater, em nome de Jesus. Será que nós precisamos que Deus haja em favor da nossa igreja? Para que possamos reviver um avivamento? Que eu disse para os irmãos que a gente vê a manifestação de Jeová Sabaote mais no coletivo. Porque Ele é o Senhor dos Exércitos. E Ele age a nosso favor. Então a gente precisa pedir para o Senhor: Deus, age em nosso favor, para a igreja local ser avivada, ser cheia do Espírito Santo, vivendo como naqueles dias de Atos. Será que nós precisamos de clamar ao Senhor pela nossa nação? Irmãos, nós não vivemos dependendo do governo que está aqui hoje. Nós dependemos do nosso Deus, independente do governo que seja. A gente viu isso na história. O povo de Israel foi levado cativo, mas o Senhor dos Exércitos, estava com aquele povo lá na Babilônia. Ele estava com eles, por mais que Deus permitiu que eles fossem levados cativos, mas Deus cuidava daquele povo. Não importa o governo que está, nós dependemos do nosso Deus. É Ele quem cuida de nós. Aleluia! Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o nosso refúgio. Ele é o Deus de Jacó. Vamos ficar de pé. O último versículo que eu quero ler é Salmos 46, versículo 7. Aleluia! O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. É isso que nós precisamos. Equipe de louvor, come here, please. Todo mundo pediu equipe de louvor, vou pedir também. Equipe de louvor, vem, seus maravilhosos. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, Deus prometeu para Davi, Ele fez uma promessa para Davi, que nunca iria faltar um sucessor da linhagem de Davi, que fosse rei em Israel. E de Davi veio o nosso Salvador Jesus Cristo. Veio o nosso Salvador. E o que o Senhor quer da sua vida? Que você se entregue para esse Salvador.
Você não vai ter a cobertura de Jeová Sabaote se você estiver afastado do exército do Senhor. Nós somos estes soldados de um exército espiritual. Então, se você estiver dentro o lugar onde que ficam os soldados, é onde? No quartel. Se você não estiver nesse quartel, você vai se tornar vulnerável. Então nós precisamos nos alistar. Olha aí, você nem pensei, Deus falando comigo aqui agora. Você precisa se alistar neste exército. Você precisa se alistar a esse exército. Como que se alista? Recebendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Que Ele é o Rei de Israel e Ele é o nosso Rei. Apesar de vivermos num país onde há uma democracia, nós temos um Rei que nós servimos, é o Rei Jesus. E Ele quer te chamar para participar deste exército. Mas este exército não é obrigatório. Este exército é voluntário, você precisa querer. E para isso você precisa se arrepender. E você precisa confessar os seus pecados. E você precisa se alistar, né? Fazendo a parte do batismo também. Então, é um processo esse alistamento. E o Senhor está te convidando nesta noite. Venha fazer parte desse exército, o exército do Deus vivo. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, venha aqui na frente recebê-lo diante da igreja. Assim como um dia eu e os irmãos aqui fizemos. É preciso vir à frente, confessar em público. Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E se você está afastado do Senhor, se afastou deste exército, eu não sei se a palavra é essa, se você se desligou do alistamento, se você se afastou desse exército, hoje o Senhor faz uma nova convocação. Volte para o exército. Reconcilie com este exército, com o nosso general que é Jesus Cristo. Então o Senhor te convida nessa noite: volte para o caminho do Senhor. Volte para você ter a cobertura do Senhor dos exércitos sobre sua vida. Quem gostaria de reconciliar com o Senhor, venha aqui à frente. Quem gostaria de aceitar assim com o Senhor como Senhor e Salvador, venha. Glória a Deus. Nunca é tarde para você se reconciliar com Jesus e ter a sua vida transformada. Glória a Deus. Guarda, repete essa oração comigo, por favor. Repita essa oração comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite eu peço perdão pelos meus pecados e reconcilio com o Senhor. Me recebe de volta, Senhor, como teu filho amado. Escreve meu nome no livro da vida e transforma minha vida em uma nova criatura, lavada e remida no sangue de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aplauda mais forte. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A festa nos céus. A festa nos céus. Porque a alma se revela.